sua altura? Eu mudei? Não? Então deve estar a altura dela agora. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que sempre nos recebe com tanto carinho, tanto amor, que os amigos espirituais já preparam o ambiente para nos receber. Já podemos sentir, assim que adentramos essa porta, essa recepção fraterna e amiga desses nossos amigos da espiritualidade. E assim nós tornamos um ambiente propício, com as vibrações assim bastante elevadas, para que possamos levar a bom termo essa nossa reunião, para que possamos envolver a nossa expositora de hoje, para que possamos também receber os benefícios que viemos aqui em busca. Primeiro nós vamos iniciando aqui com um aviso, que vocês já estão vendo aqui nesse banner ao nosso lado. A nossa casa está completando 10 anos de existência. Somos crianças, mas com certeza esse planejamento, essa casa, toda essa estrutura já existia na pátria espiritual, de longa data, já esperando para receber todos nós aqui, que somos trabalhadores da casa. Porque vocês também, que estão aí na assistência, vocês também participam da casa, participam com sua presença, nos prestigiando, vindo a esse recinto de oração, para que aqui nós possamos compartilhar dessa nossa fé em Jesus e que possamos também aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Portanto, no dia 22 de dezembro, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter aqui uma reunião com o tenor Alan Vilches. E essa palestra será feita por esse tenor. Então vai ser uma surpresa assim bastante grande. Eu também, então o Matilde já está adiantando aqui o que ele vai fazer, porque para mim seria uma grande surpresa. E aqui o bolinho aqui de 10 anos, né, aqui nós não temos 10 velhinhas, né, deveria ter 10 velhinhas, porque são 10 anos, né, mas vamos imaginar que temos as 10 velhinhas, né. E nesses 10 anos nós temos aqui várias atividades, como vocês sabem, né. Nós temos a palestra que vocês estão presentes aqui às segundas-feiras, também temos as terças e quintas-feiras, né? E quarta-feira também nós temos palestra, às 14 horas. E temos o plantão de atendimento. Na segunda, terça e quinta, o plantão de atendimento, ele se inicia às 19h15, ou seja, às 7h15 da noite. E nas quartas-feiras, às 13h15, ou 1h15. A casa também dispõe aqui de trabalho de assistência social. Todo segundo sábado de cada mês são distribuídas 60 cestas básicas, né, que atendem 300 pessoas. Então aqueles que também se virem em condições de colaborar nesse trabalho assistencial são sempre bem-vindos, né? Nós sempre necessitamos dessa ajuda preciosa de vocês. E a cada 15 dias, aos sábados, após a palestra, né, nós temos também uma distribuição de café, leite, suco, chá, bolacha, etc., para os desabrigados. Esse também é um trabalho muito interessante, muito gratificante, e quem quiser colaborar também é sempre bem-vindo. Nós temos a transmissão ao vivo, online, ou seja, em tempo real, através do site www.casadocaminho.com.br. Aqueles que não Casa do Caminho Santana, lembrado, muito bem lembrado, desculpa, aqui eu omiti Santana, né? Sempre fala Casa do Caminho. Então, dados os recados, nós vamos então nos preparando para a reunião de hoje. Nós vamos cerrando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos nos tranquilizando, esquecendo de todos os problemas, esquecendo de todas as mazelas, para nesse momento estarmos em comunhão com o alto.
estarmos em comunhão com o nosso irmão maior, que é Jesus, porque em nome de Jesus é que nós estamos aqui reunidos. E é sempre um privilégio, eu digo, de podermos estar aqui aprendendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, essa doutrina abençoada, que nos traz tanto esclarecimento, que nos coloca tanta luz em nosso caminho, que nos dá tanto amparo, que nos dá tanto consolo, que nos dá tanta segurança. Vamos sentindo nesse momento, queridos companheiros, o abraço fraterno desses nossos irmãos da espiritualidade, esses nossos companheiros, amigos, que sempre estão nos amparando, sempre estão nos assessorando, nos apoiando nos trabalhos espirituais, para podermos alcançar os objetivos que foram traçados. Vamos desenvolver esse sentimento de muita fé, porque, como disse Jesus, a fé move montanhas. E nós sabemos que somos esse potencial de perfeição, criados, todos iguais, criados simples e ignorantes, mas com esse potencial muito grande que temos que desenvolver, desenvolvendo os bons sentimentos de fraternidade, de amor, de caridade, também o sentimento da fé, que é o caminho que nós precisamos e necessitamos trilhar para chegarmos à perfeição. Vamos elevar uma oração a Jesus. Mestre amigo, esteja conosco, porque sabemos que sem a sua mão, Mestre, nós estaremos sós. Esteja conosco, Jesus, para que sua luz ilumine os caminhos difíceis, aqueles caminhos que nós mesmos escolhemos, para que possamos evoluir. Esteja conosco, Jesus, para que seu amor possa despertar em nossos corações aquele sentimento maior. Esteja conosco, Jesus, para que possamos fortalecer a nossa fé, para que possamos, assim, Mestre, termos a segurança de que tudo aquilo que nós fazemos, que nós passamos, que nós enfrentamos, não é em vão. É sempre a nosso benefício. Como você mesmo disse, Jesus, meu jugo é leve, meu fardo é suave. E sabemos, Jesus, que o seu fardo é incomparável ao nosso. Nós somos simples aprendizes. Nós somos simples alunos nessa escola maravilhosa da fé, do amor e da caridade. E assim, Mestre, preparados que nós já estamos nesse momento, nós vamos pedir que nos abençoe mais uma vez. Nós vamos pedir que a espiritualidade nos envolva com seu carinho e seu amor, para que possamos sair daqui fortalecidos, possamos sair daqui na certeza de que estaremos melhores do que quando aqui adentramos. E assim, queridos companheiros, vamos abrindo os nossos olhos, voltando ao nosso recinto, prestando atenção à palestra que a nossa querida companheira Leda vai fazer, que é o tema Velhas Recordações, Velhas Doenças, que é do livro Renovando Atitudes. Que nossa companheira seja bastante feliz como sempre, né? Boa noite, queridos, da nossa família especial Casa do Caminho Santana, né? Boa noite a todos. Então, o tema é do livro Renovando Atitudes. E velhas recordações, velhas doenças. Aqui de velho só tem recordação e doença, porque o resto tudo é novo, tudo é novidade.
essas velhas, será que toda velha recordação traz uma doença? Então, o tema que é discorrido na noite, segundo o Evangelho de Jesus, as recordações, aquelas que são os danosas à nossa alma, ao nosso espírito. Aquelas recordações que nos incomodam, porque o tema nos diz basicamente do perdão. Então, aquelas recordações que nós não conseguimos perdoar, ou seja, por atos de outros que fizeram a nós, ou atos nossos mesmos, que nós não conseguimos perdoar. Então, essas recordações danosas, essas recordações, elas provocam clichês mentais no nosso inconsciente profundo, provocando fisicamente doenças, moléstias. Então, buscando no Evangelho do nosso médico das almas, Jesus, numa casa espírita, quando buscamos conforto para a alma, nós vamos buscar um especialista, não é assim? Se eu levo um tombo e quebro uma perna, eu vou ao ortopedista. Se eu tenho um problema cardíaco, ao cardiologista. Se eu quero um esclarecimento espiritual, um alimento para a alma, eu vou buscar apoio no médico das almas, que é Jesus. Então, nós estamos bebendo da fonte do Evangelho do Mestre. E Jesus, o médico das almas, ele vem nos apresentar a doença, segundo o seu Evangelho, como um desajuste da alma. Olha, é sério, né? Doença é um desajuste da alma. Então, quer dizer, tudo que eu sinto, a minha alma é desajustada? De certa forma, sim. Se o desajuste não é desse momento, não é no presente, ele pode ter sido remoto em outras vidas. Algo lá atrás, alguma situação mal resolvida e não perdoada. Vejam bem, esse perdão passa pela minha aceitação, por eu compreender essa situação, aceitá-la e revertê-la num bem. Então, tudo isso que ficou lá atrás, mal resolvido, ele se reverte na atualidade no nosso organismo físico, através do nosso perispírito, que é o nosso corpo etéreo e que envolve, embala o nosso espírito. E a religião fala da saúde, dessa forma da alma. Só que hoje a ciência, ela concorda, ela está em concordância com a religião. Quem de nós não frequentou um médico e que disse que é um problema psicossomático? Todos, né? Problema psicossomático. É nervoso, é estresse, Quem nunca ouviu dizer da mágoa? Da mágoa. O que causa a mágoa? As doenças físicas. Há médicos, eu já ouvi de um médico especialista meu, que nem vem ao caso a área, dizendo isso. 20 anos atrás, ele me dizia: Leda, a mágoa causa câncer. 20 anos atrás ele me disse isso. Quer dizer, a ciência hoje, através das pesquisas, através do descobrimento do espírito, a ciência está constatando o espírito, através das regressões de vidas passadas, experiências de quase morte, está percebendo que não é só o organismo físico, tem algo a mais. Então, ele está comprovando cientificamente a sobrevivência da alma ao nosso corpo. E ela fala, e a ciência já fala, das doenças psicossomáticas. Né? Quem não ouviu falar? Então, esse véu se levantando, né? Desanuviando os nossos olhos, tirando a vinda dos nossos olhos e mostrando para nós a alma. A alma como geradora, o espírito dominante, gerador de todas essas situações de desequilíbrio. Agora, se há uma doença, se eu tenho uma construção mental que ela não é muito equilibrada, qual que é a proposta da doutrina espírita? É o castigo? De forma alguma. É o reequilíbrio. Então, por isso que nós estamos bebendo da fonte do médico certo, que é o médico das almas. Se a doutrina vem nos mostrar que a doença é um reflexo de um desregramento, de um desajuste da alma, então a proposta de melhora, a proposta profilática da doutrina espírita, qual que é?
É o ajuste da alma. Através do quê? Do equilíbrio, do amor, da compreensão. Então, o espírito, através dele, a mente, as nossas construções mentais, elas refletem, através do perispírito, sobre a nossa saúde ou sobre a nossa doença. Essa dicotomia, saúde e doença. O que é a doença? Velhas recordações, velhas doenças. É a ausência da saúde, é a ausência do equilíbrio espiritual, do equilíbrio do nosso eu profundo, do nosso eu interno. Então, esse eu profundo, ele traz as marcas das vivências passadas. E essas construções mentais de agora, elas podem ser reflexos de vidas transatas, essas outras lá atrás passadas, ou pode ser dessa mesma encarnação. Eu reencarno com um projeto de vida, sempre a proposta no plano espiritual que eu faço, é para melhora, é para o meu desenvolvimento, para o meu burilamento, para o crescimento espiritual. Muitas vezes, quando aqui chego, eu me distraio e me desvio do caminho. Então, esse próprio desequilíbrio orgânico possa ser uma chamada do alto, dos amigos, dos anjos de guarda, para quê? Para que eu volte ao caminho certo, para que eu retorne novamente ao caminho. E essas leis, a lei divina e natural, a lei que rege o universo, a lei de Deus, a lei da causa e efeito, tudo aquilo causado anteriormente, ele tem um reflexo na vida atual. Esse reflexo, ele pode vir na forma danosa ao meu organismo físico ou não. Mas, de alguma forma, no meu organismo se reflete essas reminiscências. Muitas vezes não na forma de uma doença contundente, mas na forma de uma lembrança, de um acordamento espiritual. Olha, você vem com aquele estômago fragilizado, por quê? Para você não ser novamente um glutão. Você vem com o seu sistema nervoso um pouco mais tranquilo, você não pode sofrer excesso dos seus ânimos, recomendação do cardiologista, por quê? Porque você periga de sofrer um infarto, porque você tem que controlar os seus nervos, por quê? Porque lá atrás, ou talvez agora mesmo, no presente, fomos irracíveis. Então, muitas vezes, é mais fácil nós querermos o médico dos homens para engolir um comprimido pela boca, do que o médico das almas e buscar a causa, a etiologia do nosso problema, da nossa doença. E, normalmente, dizem os espíritos, que nessa raiz e nessa etiologia das numerosas doenças está o ressentimento e a mágoa. Esse ressentimento e essa mágoa, muitas vezes, não é somente de que sentimos de outros. Muitas vezes nos ressentimos de nós mesmos. Não nos perdoamos de algo que fizemos. E esse ressentimento fica íncito no nosso espírito. E aí, como forma de um reajuste, afloram aquelas doenças que não sabemos porquê nem como, mas eu não consigo me curar. Aquele comprimido não faz efeito. Por que o que uma Neosaldina cura dor de cabeça de um e não cura de outro? Porque as nossas reações são diferentes. Porque as construções mentais de cada um são únicas. Então, essas velhas recordações são muito especiais, são individuais de cada um. E quando não conseguimos nos perdoar o outro, nos perdoar, nós tomamos atitudes, muitas vezes, agressivas conosco mesmo e com os outros. Nos tornamos pessoas amargas, ácidas, pessoas sujeitas, suscetíveis às bactérias que estão aí, aos vírus. Fica mais aberta a nossa imunologia. Por quê? Porque abrimos brechas no nosso perispírito, através das nossas ondas mentais, das nossas vibrações. Essas lesões são provocadas por agressores bacteriológicos, por vírus. Porque nós abrimos esse espaço, nós abrimos um campo de ruptura, olha o que os espíritos dizem, na harmonia celular.
Olha o que eles falam. Abrimos ruptura na harmonia celular e ficamos propensos, porque os vírus, as bactérias, os agentes estão aí por toda parte. Agora, por que eles atingem a uns e não a outros? Porque alguns se fecham, outros se abrem a eles e os recebem. Então, recebem porque, através dessa ruptura, nós proporcionamos zonas mórbidas no cosmo orgânico. Isso André Luiz nos fala, através da psicografia de Chico Xavier. Nós proporcionamos zonas mórbidas no campo, no cosmo orgânico. Olha como os espíritos falam, que André Luiz fala, no cosmo orgânico. Se nós imaginarmos o nosso organismo, ele é perfeito, a obra de Deus. De uma célula que encontra outra, começa uma divisão e forma um cosmo. É um sistema tão complexo e tão maravilhoso que passa por um sistema nervoso, um sistema sanguíneo, os músculos, os ossos, o cérebro, as células nervosas, os hormônios que nos afetam, a corrente sanguínea. É um cosmo que nós carregamos conosco, com a bênção de Deus, e que abriga o nosso espírito. Então, André Luiz diz que esse cosmo orgânico cabe a nós, através do nosso entendimento, da nossa postura mental, porque esse cosmo ele é formado pelo espírito. O espírito é quem envia as mensagens e o pensamento. O pensamento o que é? Não é do espírito, é o produto do espírito. Então é o pensamento que alimenta esse cosmo, esse organismo maravilhoso que é a bênção de Deus e o abrigo da nossa alma. E esse organismo que nós recebemos de Deus, como a sua bondade, né? Ele é complexo e ao mesmo tempo muito simples. Porque é tão fácil nós conseguirmos a sua saúde, né? A doença é a ausência da saúde. E a saúde é tão fácil, através da nossa postura e da nossa ação de acordo com as leis de Deus. Quando agimos de acordo com as leis de Deus, que é a lei do amor, do entendimento, a lei do perdão, a lei que Jesus veio nos ensinar, do fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse a você. Quando nós agimos dessa maneira, nós vamos nos sublimando e nós vamos iluminando esse cosmo orgânico, mandando vibrações harmônicas de saúde para ele e podemos sentir a reação nisso. Então, esse comportamento saudável nosso, ele vai contrário àquele comportamento. Quando eu não atuo de acordo, não ajo de acordo com as leis de Deus, eu tenho um comportamento autopunitivo. Porque eu tento me punir. Muitas vezes a doença, lá no meu inconsciente, lá no fundo da minha alma, eu acho que eu mereço. Porque eu não agi direito, alguma coisa me lembra, apesar do esquecimento, eu tenho aquelas recordações vagas, entre aspas, do passado, e acho que eu mereço ficar doente, que eu não mereço ser feliz. Então, eu assumo atitudes pessimistas diante da vida. E isso não me favorece nada. Muito pelo contrário, isso prejudica muito mais. Isso abre brechas, como diz André Luiz, nesse cosmo orgânico que eu tenho. Então, a proposta da doutrina espírita é a atitude positiva diante da vida. É a saúde. A doutrina espírita nos mostra a saúde, ou a falta dela, muitas vezes, ligada à tarefa educacional do ser. Porque Jesus, como psicoterapeuta, além de médico, psicoterapeuta também, o que ele dizia quando ele curava? Vai e não peques mais. Vai. Ele não recriminava ninguém. Vai e nos peques. Vida nova. O nosso livro da noite, renovando atitudes. Né? Não pensando em atitudes passadas, renovando, porque a vida é renovação. Nós estamos falando do cosmo orgânico da saúde, as células se renovam de tempo em tempo, todas as células orgânicas. Desde as cerebrais, as unhas, o cabelo, a pele, toda ela, o sangue, vai se renovando de tempo em tempo. Então, a vida é renovação. E a proposta da saúde, da doutrina espírita, é essa renovação mental, para, consequentemente, termos a saúde física. Então, essa doença,
muitas vezes, quando há reencarnações com doenças, é uma reclusão educativa e benéfica, dizem os espíritos. Uma reclusão educativa e benéfica. Uma das passagens belíssimas do Evangelho, olha que interessante para nós avaliarmos. Às vezes isso conosco mesmo, aquilo que nós não conseguimos curar materialmente, que ficamos questionando. Por quê? Por que será? Então essa passagem do Evangelho eu acho linda para essa lição e nos mostra bem. Aquele paralítico que Jesus curou, aquele paralítico que Jesus curou, de nome Natanael. Jesus estava na casa de Simão Pedro, estava tão abarrotado de pessoas querendo ouvir, tinha os fariseus, os escribas, querendo testar Jesus, se ele entrava em contradição, outros necessitados, doentes, querendo a cura do corpo. E Jesus dizia, eu não vim curar o corpo, eu vim curar a alma. Mas querendo aquela cura imediatista que muitas vezes nós buscamos. E assim foi com Natanael, esse paralítico. Estava tão apinhada de gente, tanta gente, que ele foi trazido por quatro homens, porque ele era paralítico, não andava, não mexia os braços, as pernas de forma nenhuma. Então ele foi levado, as casas antigas, elas tinham uma escadaria ao lado e uma clarabóia em cima. Então foi necessário que baixassem ele por cordas, esse paralítico, por cordas no meio da sala, onde todos ficaram abismados, né? Ele baixou ali na sala e Jesus falou, o que queres, Natanael? E ele fala, tu me conheces, mestre? Ele disse, sim, eu já te esperava, eu já esperava por você. Aí Jesus falou, se queres ser curado, então levanta, pega essa cama e sai. E ele foi melhorando, foi sentindo as pernas, os braços, levantou, pegou a cama e saiu. Após isso, há uma descrição do que aconteceu. Amélia Rodrigues, através da psicografia, Amélia Rodrigues Espírito, através da psicografia do Divaldo Franco, ela vem nos contar que esse paralítico, assim que ele foi recuperado, ele foi encontrado nos bares, bebendo, em companhia de mulheres da vida, para poder aproveitar o tempo que ele tinha perdido, se comprometendo mais ainda diante da lei de Deus. Então, isso que nós falamos da reclusão benéfica da doença. Muitas vezes, nós mesmos solicitamos essas reclusões benéficas para que não possamos cair novamente no mesmo erro do passado. Porque nós nos vemos na espiritualidade e sabemos até onde vão as nossas forças. E os nossos mentores, os anjos da guarda, os espíritos reencarnacionistas que nos ajudam, né, do Ministério da Reencarnação, que nos ajudam na nossa nova prova física, eles sabem, eles nos ajudam. Olha, não escolha isso, porque você não vai conseguir menos. Dessa vez, vamos devagarzinho. A escada se sobe degrau a degrau. Então, eles nos ajudam. Então, tudo isso que nós solicitamos é exatamente do tamanho que nós conseguimos carregar a nossa cruz. É aquilo que nós podemos fazer, né? E Jesus queria curar as almas. Até hoje. Ele disse que mandaria o Consolador. E a doutrina nos consola, nos mostrando, nos elucidando, nos dizendo das causas. Porque nós presenciamos a consequência. Aqui nós temos a consequência e as causas. Então a doutrina espírita remonta as causas, nos mostra as causas, nos mostra o presente e nos indica o caminho do futuro. Nos mostra essa luz. Porque não é só o passado. O passado já foi, ele não pode ser modificado. O presente, sim, que nós temos renovando as atitudes no presente, para que o futuro seja diferente. Essa dicotomia, doença, saúde, futuramente a doença será liberada, porque não vai mais haver necessidade. Nós não vamos mais precisar do cárcere da doença, dessa reclusão educativa, porque nós já vamos estar espiritualmente educados. Então não vai haver necessidade. É a renovação, é a nossa renovação e, por consequência, a renovação da Terra.
que é o período que nós estamos passando. Sabemos que nessa renovação não vai haver doenças. E quando nós carregamos conosco, não resolvemos esse nosso fardo na presente encarnação, quando nós passamos para a espiritualidade, nós levamos todos esses males conosco. Se desencarnamos com um mal, ele nos acompanha durante um determinado período na existência espiritual. Aí nós somos internados em hospitais do plano espiritual. Para quê? Para que nós possamos recuperar a nossa saúde e novamente voltar e curar as nossas mazelas. Ou seja, aprender a perdoar. A perdoar, principalmente nos perdoar. Porque o perdão passa por nós mesmos. Quando Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, como é que ele nos ensinou? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como o Pai nos perdoa, nós precisamos perdoar os nossos devedores. Mas para perdoarmos aqueles que nos devem, nós primeiro temos que nos perdoar. Temos que nos admitir como que nós somos. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o código profilático do Evangelho, a profilaxia da saúde espiritual. Porque aqui nós estamos falando da saúde física, as velhas doenças, mas especialmente da saúde espiritual. Então, a profilaxia de Jesus, o seu Evangelho, é o amor. É o amor. É o amar ao próximo, é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, que ele nos fizesse. E como enfermos, quando o enfermo tem alta? Se ele está ainda remendado, está com curativo, ponto aberto, purulento, o médico não manda para casa, deixa internado no hospital, não é? Para que nós possamos ter alta espiritual, o que precisa? Na espiritualidade não tem o home care, né? Aquele que vai a enfermeira para casa, monta o balão de oxigênio, nada disso. Nós temos que nos curar para podermos o quê? Termos aquela alta espiritual das nossas doenças do espírito, as doenças da alma, né? Então, para que nós possamos ter essa alta, nós temos que fechar essas chagas antigas, aquele homem velho que Jesus falou. Deixa esse homem velho lá atrás e caminha o homem novo, porque se a terra está renovando, é uma nova geração. Estamos às portas, já estamos adentrando o futuro, temos que nos renovar. Tudo se renova, na nossa terra tudo está se renovando. Olha a ciência, que maravilha, evoluindo dia a dia. Os espíritos já diziam a Kardec que a ciência encontraria a religião. Já está encontrando. A terra está se renovando, tudo melhorando. E nós temos que nos melhorar, deixar as velhas chagas. Renovação do planeta, renovação. É aqueles miasmas que ainda ficam, que há necessidade do quê? De ressarcir, né? De você, epa, é muito papel aqui. A necessidade de ressarcir. Mesmo essas preces intercessórias que nós fazemos, hoje nós vemos aqueles nossos irmãos de Santa Catarina sofrendo tanto, isso que nos comove, nos deixa assim solidários a eles, o Brasil todo procurando ajudar. Nós sabemos, nós entendemos a lei de Deus, muitos não entendem. Nós sabemos que a lei da causa e efeito, não que isso justifique e minimize os nossos sentimentos de fraternidade de forma alguma, porque nós já precisamos e não sabemos quando precisaremos novamente. Todos precisam em algum momento uns dos outros, mas tudo aquilo diante da lei de Deus, nada fica impune. E os espíritos dizem dessas tragédias coletivas, que são espíritos compromissados no passado. Espíritos que lá atrás causaram danos a outros e que diante da lei de Deus, o arrependimento só não é suficiente. Nós precisamos de passar por uma etapa. Temos o arrependimento, depois precisamos da expiação, porque quando nós infligimos alguma coisa a alguém, nós temos que experienciar de certa forma. Uns mais leve,
outros com a carga um pouco mais pesada, mas de alguma forma nós temos que experienciar aquilo que fizemos o outro passar para haver a reparação. A reparação o que é? É fazer o bem para anular o mal. Essa é a contabilidade divina na conta de Deus. É fazer um bem para anular o mal. Mas não adianta só eu me arrepender. Eu preciso experienciar, eu preciso sentir aquilo que eu fiz, para eu ter consciência e não fazer novamente. E eu preciso reparar aquilo que eu fiz, através do amor e de um bem que eu faço. Cada bem que eu faço, eu apago o mal que foi feito lá atrás. Então, no Evangelho de Jesus, já dizia que num pano velho não se faz remendo novo. Não é isso que dizia? Num pano velho não se faz remendo novo. Nem numa vasilha suja se põe vinho bom. Né? Num vasilhame sujo se coloca vinho bom. Então, nós temos que estar bem. Nós não podemos ser aquele pano velho roto, porque senão não podemos receber as benesses. E nem aquele vasilhame sujo para poder receber o vinho bom. Então, o remédio amargo sempre é aquele que cura, não é? Ninguém gosta do remédio. O comprimido, o antibiótico, aquele comprimido grandão que temos que engolir pela goela, o comprimido amargo, o remédio amargo para o fígado. Mas, após isso, a saúde compensa. Né? O remédio amargo cura, mas a saúde compensa. É atrás da saúde que nós estamos em busca. Da saúde espiritual, nos amando, nos respeitando, né? E falando, não nessa dicotomia de saúde e doença, mas conhecendo a doutrina espírita. E o médico que nós consultamos, que é Jesus, que através do seu evangelho que nós aprendemos as suas lições, né? Nós só podemos ter uma melhora. Sabemos qual é a profilaxia, né? Conhecemos a etiologia da doença, ou seja, as suas causas, então nós temos tudo para melhorar, só se não quisermos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bom, é um tema bastante importante, né, para a nossa melhora. A Leda está à disposição aqui para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma participação, gostaríamos que realmente vocês participassem também, falassem alguma coisa. Senão a Matilde vai ter que falar de novo, gente, por favor, né? O tema é velhas recordações, velhas doenças, do livro Renovando Atitudes. Né? A Louise Reis, né? Ela tem um livro, ela faz palestras no mundo todo. E ela teve câncer, teve outras doenças também, mas ela conseguiu curar-se inteiramente. E todo o processo de recuperação da saúde, ela faz palestras a esse respeito. Como que as pessoas devem proceder para extirpar o mal, a doença, não é? Então, ela fala muito dos medos. Que o medo de enfrentar a vida, o medo de enfrentar um novo emprego. Nós começamos com medo desde quando nós iniciamos a escolaridade, o jardim da infância, né? Nós já vamos com um certo medo. Medo de começar a andar, isso. Medo de que não nos deem de comer quando somos bebês. Então, o medo é uma coisa que nos acompanha, mas é preciso que a gente saiba reagir, né? Confiar em Deus acima de tudo, para não guardarmos esses medos. Que o medo é uma porta aberta para qualquer mal, qualquer doença, né? Mesmo aqueles males que nos acometem, que não são propriamente doenças, mas que nós passamos por situações difíceis, também a vida quer nos dizer alguma coisa. E é preciso a gente buscar as respostas. Né? Bem, alguém mais? Alguma pergunta, alguma observação? Rita, alguém? Então, diante do que você comentou, existem doentes e não doenças propriamente ditas. E nós somos doentes pedindo alta, né? Enfermos pedindo alta. Pedindo não, a caminho da alta já, né?
Já preparamos a malinha para sair do hospital. Nós temos, a Terra está sendo transformada de hospital a escola, né? Até agora ela tem sido hospital e escola, mas agora ela está deixando de ser hospital, né? Porque não teremos mais doentes nessa renovação, para ser escola, né? Seremos alunos do Evangelho de Jesus. Exatamente. E não só abordando um pouquinho do que você falou, falar do que acontece, está acontecendo hoje, muitas notícias em Santa Catarina, catástrofes, né? E outros fatos que acontecem no planeta, né? Por incrível que pareça, essas notícias ruins, elas têm uma relevância muito grande, né? E não representa a grande maioria do planeta, né? Essa é a realidade. Então, às vezes nós nos deixamos enganar, né? Nós entendemos que as coisas não vão bem, quando na realidade não é assim. Na própria sociedade, né? A gente escuta muitos comentários e a sociedade não tem mais jeito. Eu estava vendo uma retrospectiva e desde os tempos da Grécia Antiga já se falava nisso, do desrespeito dos jovens dos pais, essas coisas todas. Então isso não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que acontece e como a Leda colocou, e você colocou, né, realmente eu acho que nós estamos num caminho muito bom, né? Uma evolução muito grande. Né? Verticalizar, porque ela é assim. Então ela vai verticalizar. Então, a mágoa, você falou da mágoa, né? A mágoa é má água, né? É a água que nós guardamos dentro do organismo, é água parada. Né? E a água parada, estagnada, apodrece. Então a gente tem que tomar cuidado com essas mágoas que nós guardamos dentro de nós. No momento que a gente busca ajuda, ou numa casa espírita, ou na igreja, onde for, ou num psicoterapeuta, buscando essa ajuda, colocar para fora essas mágoas para ajudar a não criar um problema maior lá na frente. Porque com certeza a gente sabe que tudo isso vai causar um tumor e um câncer dentro de nós. Né? Então tomar muito cuidado com isso. Eles falam, a lição mesmo diz, da mágoa como a ausência do perdão. É a ausência do você perdão. Você fica magoada quando você não perdoou. A gente fala, perdoar. Perdoar não é esquecer. Porque nós não esquecemos, isso é outra coisa. Esquecimento é físico, depende do cérebro. Eu não posso esquecer o que me aconteceu. Eu não consigo apagar um fato, um episódio da minha vida. Eu não esqueço. Mas passa pelo entendimento. Quando eu entendo, quando eu compreendo o outro, a atitude que ele tomou, eu passo a compreender, esse é o perdão. E eu não desejo mal de volta. É esse o perdão que Jesus falou, não é do esquecimento. Né? E a mágoa, às vezes, fica porque eu não desculpo, eu fico sempre lembrando. Quando eu lembrar como um irmão que está num outro processo evolutivo, que ainda não tem a compreensão que eu tenho. Dessa maneira. Esse é o perdão que Jesus nos ensinou. O amai os vossos inimigos. É isso. O inimigo que Jesus quis dizer é aquele que não pensa como nós, ou aquele que nos causou algum mal. Mas Jesus nos dá a certeza que aquele que causa mal a alguém, o mal maior é causado a si próprio. Maior é a si próprio. Porque como nós falamos, o perdão passa pelo auto-perdão, de eu me perdoar. E esse esquecimento, eu estou dizendo de mim, o auto-perdão também. As coisas que eu lembro que eu fiz, eu preciso me desculpar, porque eu estava num outro período. Senão nós não teríamos necessidade desse espaço de tempo na nossa encarnação. Nós precisamos desse tempo para convivermos conosco também, nos respeitarmos, nos entendermos, porque em cada período da vida estamos num processo de compreensão. Né? Então passa pelo tempo também. Muito bom. Ela pediu a palavra lá atrás. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nem caminhar junto e nem aceitar a atitude, dele. É compreender que ele está num processo diferente do nosso. É só isso, né? Muito bom.
Exatamente. É o tema. Aliás, né? Sempre esses temas que abordam a doutrina espírita sempre dá um desdobramento muito grande, né? Nós temos assim muito que falar, né? E muito que aprender também, né? Com toda certeza, né? Estamos experienciando sempre, né? Com toda certeza, graças a Deus estamos experienciando, né? Então nesse momento, queridos companheiros, vamos agradecer ao plano espiritual por esta oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade do aprendizado, do despertamento que a doutrina espírita faz com tanta propriedade. A doutrina espírita não é simplesmente uma escada que nos leva à salvação, mas é uma doutrina que nos traz a luz no nosso caminho, e depende de nós galgarmos esses degraus para a evolução tão necessária do nosso espírito. E assim, queridos companheiros, nós vamos cerrando os nossos olhos. Vamos, nesse momento, trabalhar em benefício daquelas pessoas, daqueles lugares que necessitam do amor de Jesus e do nosso amor também. Vamos elevando nossos pensamentos para os hospitais, onde ali se encontram abrigadas aquelas criaturas enfermas, aquelas criaturas que, quem sabe, aguardam um momento do desligamento do espírito. Aquelas criaturas que estão ali sofrendo num leito de dor. Vamos levar a eles, queridos irmãos, o nosso carinho, a nossa compreensão, o nosso amor, envolvendo-os com o bálsamo dessas vibrações. Vamos vibrar também, queridos irmãos, por uma outra espécie de doente. Não aquele doente da matéria, mas aquele doente da alma. Aqueles que se encontram enfermos de espírito, transgrediram as leis de Deus e as leis dos homens, por isso se encontram apartados da sociedade, nos cárceres, nas prisões, nas penitenciárias. Vamos vibrando muito amor por eles, que são nossos irmãos em Jesus. Como o próprio Jesus afirmou, é o doente que necessita de um médico. E nós vamos nos fazer em mensageiros de Jesus, em médicos das almas, levando o nosso amor até eles, para que eles possam despertar para a realidade e possam também, queridos companheiros, seguir o caminho da evolução. Vamos vibrando também para todas as casas de oração, essas casas que exaltam o nome de Deus no seu mais estrito sentido, que é o amor, que é o perdão, que é a caridade, que é a reforma dos valores. Vamos vibrar, independente das religiões, que as religiões são somente rótulos. Nós vamos vibrar como verdadeiros filhos de Deus e discípulos de Jesus. Vamos vibrar também para aqueles nossos irmãos flagelados pela chuva, pelos desabamentos, pelas perdas de vidas, no nosso querido Brasil, o estado de Santa Catarina. Vamos vibrar muito amor por eles. Que as falanges dos bons espíritos, que as correntes iluminadas de Jesus e de Maria conduzam o nosso amor até eles,
trazendo consolo, trazendo conforto e trazendo a paz. E finalmente, vamos vibrar, queridos companheiros, para os nossos lares. Vamos colocar nesses recintos o nosso amor, a nossa paz. Vamos colocar a compreensão, vamos colocar a fraternidade, vamos colocar a harmonia, para que se torne um templo de Deus, aquele templo abençoado, onde nós possamos prosseguir nessa nossa encarnação. Vibremos, queridos companheiros. E assim, já harmonizados que estamos, assim, cientes de termos cumprido uma pequena parte do nosso dever cristão, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Criador, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecendo imensamente ao Mestre Jesus, esse Mestre de amor, esse Mestre amigo, esse Mestre consolador, esse Mestre que nos ampara, esse Mestre que nos conduz, esse Mestre que ilumina os nossos caminhos. Vamos agradecendo imensamente aos mentores desta casa, aos guias protetores, a todos esses que estão aqui nos envolvendo nesse momento e que estiveram nos envolvendo desde o momento que aqui adentramos, pela sua bondade, pela sua dedicação, e que ao retornarmos aos nossos lares podemos levar todo esse bem-estar, toda essa harmonia até esses recintos, para que possamos ter uma semana maravilhosa com a presença de Jesus. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nosso Mestre maior nos envolva com sua glória e sua luz. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando essa nossa reunião, nos preparando para a segunda fase, que são os passes. Pedimos a todos que aguardem nos seus lugares até serem chamados.